que é transtorno do espectro autista? Você sabe o que é o TEA? O TEA, transtorno do espectro autista, é o termo usado para diferentes transtornos do neurodesenvolvimento infantil, que tem como características marcantes as dificuldades na interação social, comunicação, comportamentos repetitivos, interesses restritos e alterações sensoriais. Esse termo foi adotado para substituir todas as subdivisões que existiam para esses transtornos. Desde então, não existem mais síndrome de Asperger, transtorno global ou invasivo de desenvolvimento. Todos esses transtornos agora são conhecidos como TEA. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, 1 a cada 68 crianças são diagnosticadas com TEA. Esse número significativo de diagnósticos fez com que a Organização das Nações Unidas classificasse o distúrbio como uma questão de saúde pública mundial. No Brasil, estima-se que tenhamos mais de 2 milhões de pessoas com algum grau de autismo. Problemas de fala, sensibilidade a barulhos, falta de interação do olhar, irritabilidade com contato físico, agressividade, falta de resposta quando é chamada, interesse por parte de objetos e repetição das mesmas palavras ou gestos podem ser alguns dos sintomas do autismo em crianças. Apesar de as causas do TEA ainda não serem totalmente compreendidas, especialistas na área acreditam que a combinação de múltiplos fatores pode levar ao autismo. Fatores como hereditariedade são responsáveis por cerca de 50% dos casos de autismo, sendo que a outra metade dos casos pode corresponder a fatores externos, como poluição do ar, uso de pesticidas nos alimentos, complicações durante a gravidez e infecções causadas por vírus, entre outros. É importante deixarmos claro que o TEA possui diferentes níveis de comprometimento da criança diagnosticada. Por exemplo, crianças com nível leve de autismo podem apresentar dificuldades de interação social e comunicação verbal, enquanto outras podem desenvolver habilidades especiais, como QI elevado, facilidade para aprendizagem de línguas, memória impressionante, entre outras. Crianças com nível moderado de autismo podem apresentar dificuldades de aprendizagem na escola para compreender brincadeiras e se expressar verbalmente, enquanto outras podem frequentar a escola, serem funcionais e autônomas em algumas atividades. Crianças com nível grave de autismo podem agredir a si mesmas e a outras pessoas de seu círculo de convivência. Geralmente, essas crianças dependem de outros membros da família para atividades cotidianas. Hoje, investimos na identificação precoce dos sinais de autismo para orientação de pais e intervenção precoce. A capacitação de pais e profissionais vem sendo fundamental para a identificação e direcionamento das intervenções. O diagnóstico do autismo é clínico, feito através de observação direta do comportamento da criança e de uma entrevista com os pais ou responsáveis. Novas tecnologias, como as que rastreiam o olhar das crianças enquanto elas assistem vídeos no computador, também contribuem para o diagnóstico correto e a escolha da intervenção mais adequada para o tratamento do transtorno. Quando o tratamento do autismo é feito precocemente, antes dos 3 anos de idade, a criança poderá desenvolver ou ampliar suas capacidades de compreensão, comunicação e interação social, pois este é o período no qual a criança entra no campo dos significados e interações com o outro. Terapias comportamentais, de comunicação, terapias ocupacionais, fisioterapia e medicamentos são algumas das intervenções adotadas pelos médicos e familiares. Mas é importante saber que cada criança exige um tipo de tratamento específico e individualizado. Além disso, inúmeros cursos, livros, grupos de apoio e outros materiais informativos estão disponíveis para que pais e profissionais da educação e da saúde possam aprender mais sobre o autismo e contribuírem com o tratamento das crianças. Para melhorar a qualidade de vida de crianças com autismo e suas famílias, nós do Instituto Pense reafirmamos nosso compromisso com o desenvolvimento de pesquisas a respeito do TEA, contínuo investimento em formação de profissionais da área da saúde e educação e conscientização de pais para a identificação e tratamento precoce do transtorno.